Beleza, então essa parece ser a generalização correta. O número de microestados associado a cada um dos níveis de energia, né? Veja que aqui a conta é ômega de E, como se eu estivesse fazendo aqui a generalização para uma das linhas dessa tabela, né? É o ômega de E. A conta vai dar ou 1, ou 6, ou 12, ou 8, aqui no caso de n igual a 3. Só que eu quero o caso n igual a n, né? Fazendo aqui, eu vou ficar então. Pego uma somatória, que vai depender aqui do número de íons, que eu estou chamando aqui. Número de íons com estado de spin menos 1, n menos. Número de spins com estado de spin igual a 0, n0. E n mais para número de spins com estado de spin mais 1. Eu tenho que pegar todos os spins, veja que aqui eu sempre pegava os 3, né, e permutava. Lá no caso n igual a 2 eu pegava os 2 e permutava. E aí eu tenho que pegar o número deles em estado de spin menos 1, o número no estado de spin 0 e o número no estado de spin mais 1. Mas veja, essa soma aqui ela está estranha, né? Eu tenho 3 variáveis aqui, né, nessa minha soma. Eu vou tentar de alguma forma diminuir o número dessas variáveis. Isso aqui não está dizendo muito para mim. Eu consigo enxergar aqui, quando eu faço contas para n igual a 2, n igual a 3, mas aqui tá um pouco nebuloso ainda. Vamos pensar um pouco. O número de íons, n, vai ser igual a o número de íons em estado de spin menos 1, mais o número de íons no estado de spin 0, mais o número de íons no estado de spin mais 1. Isso é verdade. Eu encontrei uma relação, então, entre o dado aqui n, número de íons, e cada uma dessas variáveis que eu tive que colocar aqui para fazer essa conta. Uma outra equação que eu posso encontrar é energia, ela vai ser o quê? D que multiplica o número de íons no estado de spin menos 1, que multiplica menos 1 ao quadrado. Número no estado de spin 0, que multiplica 0 ao quadrado. Número de spins no estado de spin 1, então n mais vezes 1 ao quadrado. Ora, veja que isso daqui dá n menos vezes 1. Aqui vai zerar, eu consigo eliminar n0 dessa equação. Ela não aparece aqui. E aqui vai ficar n mais, que multiplica 1. Fica d, que multiplica n menos mais n mais. Veja que aqui desse lado eu tenho e, aqui eu tenho d, n menos n mais. Veja que eu consigo escrever n menos mais n mais como e sobre d. Então, voltando aqui nessa equação, veja que eu consigo escrever, então, se n menos mais n mais é e sobre d, o número de spins, n, é igual a n0 mais n menos mais n mais, que é e sobre d. Então, n é igual a n0 mais e sobre d. Logo, n0 vai ser igual a n menos e sobre d, né? Isolando n0 aqui nessa equação. Como assim e sobre d? Veja que para o caso e igual a 3d, dá um número, né? E igual a 3d dividido por d dá 3. Para o caso e igual a 2d, 2d dividido por d dá 2. Veja que isso aqui vai ser da ordem de... Esse número e sobre d vai ser da ordem de n, né, mais 1. Por quê? Porque eu vou poder ter 0, d, 2d e 3d como energias possíveis aqui. Dividindo por d, fica com 0, 1, 2 e 3. Isso vai ser importante lá na frente. Visualizar que e sobre d é da ordem de n mais 1, né? Como n é muito grande, é da ordem de n, né? N é da ordem de 10 a 23, número de Avogadro, tá? Então, 10 a 23 mais 1 é 10 a 23, né? Voltando aqui, a gente também pode isolar n menos em função de n mais. Veja que eu tinha 3 variáveis, n menos, n0 e n mais, e 2 equações, essa aqui que fala do número total de íons
e aqui o número total, a energia total para um dado estado de energia. Então vai ficar uma das variáveis, né, ainda por definir. Mas veja, eu vou reduzir o meu somatório, que estava em 3 variáveis aqui, que eu não estava entendendo nada, para uma única variável. E aí a gente vai entender melhor. Veja, vou reescrever aqui, ó, isolando n-, vai ficar n- igual a n menos n0 menos n+. Estou isolando n- aqui nessa equação. Eu obtenho isso, só que eu sei quem é n0, em função de variáveis do problema. Então vou ficar com n- igual a n menos n0, que calculei aqui, n menos e sobre d, menos n+. Vai ficar então em função aqui de n+. Mas veja, n menos n cancela. Menos com menos mais vai ficar n- igual a e sobre d menos n+. Poxa, é verdade. Deixa eu reescrever então esse somatório. Vou apagar aqui a tabela. Vamos colocar assim: o número de microestados associado a uma energia E do sistema é um somatório que agora vai ficar em função só de n+, tá? n- eu consigo escrever em função de n+, e n0 eu consigo escrever em função de n e de e sobre d, tudo variável do enunciado, tá? Então eu coloco, ao invés aqui o n fatorial vai ficar a mesma coisa, mas ao invés de n-, eu vou colocar o que eu calculei aqui, e sobre d menos n+ fatorial. No lugar de n0 fatorial vai ficar n menos e sobre d fatorial. E o n+, não teve jeito, só tinha 2 equações para 3 incógnitas, né? Ficou sobrando uma aí. Só que agora eu consigo entender, veja, eu tenho um somatório em n+, né? E esse meu n+, ele vai variar. O resto aqui, ó, tem um n+ aqui também, então vou ter uma variação aqui, vou ter uma variação aqui, e esses outros termos aqui são constantes, tá? Não dependem de n+, posso até tirar depois para fora aqui do somatório. De quanto a quanto vai esse meu n+, né? Quais são os limites desse meu somatório? Veja que para energia 0, esse meu n+, ele só foi 0. Para o caso aqui, n igual a 3. Para energia 1D, esse meu n+, ele foi de 0, ó, foi 0 e foi 1. Interessante. Para o caso aqui da energia 2D, ele foi 0, 1 e 2. E para o caso da energia 3D, ele foi 0, 1, 2 e 3. Então veja que ele está associado sempre com esse número aqui. Para energia 0, ele só foi 0. Para energia 1D, ele foi 0 e 1. Para energia 2D, ele foi 0, 1 e 2. E para energia 3D, 0, 1, 2 e 3. Note então que eu posso generalizar isso dizendo que ele vai de 0 até E sobre D. Ora, no caso de energia 0, ele vai até 0. Né? E sobre D dá 0. Nesse caso, né? Porque E é 0. No caso 1D, 1D dividido por D dá 1. E ele de fato foi de 0 até 1. Aqui, de 0 até 2. 2D dividido por D, o valor máximo aqui vai dar de 0 até 2. E aqui de 0 até 3. 3D por D, 3. Maravilha, generalizei. Essa é a fórmula geral do meu número de microestados. Deu trabalho, mas eu consegui. Saí aqui de um somatório meio esquisito aqui em 3 variáveis. Usei 2 equações aqui que restringiam o meu sistema, né? Não posso ter mais de n partículas. Não posso ter mais que energia E aqui. Veja que eu tenho uma energia máxima. Tenho certas restrições para o meu sistema. E usando essas equações, que eram só 2, eu tinha 3 variáveis, consegui melhorar o somatório, ele ficou só em uma variável. Você poderia ter usado n-, mas eu usei n+. Dá certo das duas maneiras. Eu isolei o n-, e aí ficou em função de n+. Se você isolar o n+, aqui, nesse passo, você vai ficar com n- como sua variável. Mas veja que maravilha, né? Ficou generalizado.